Fala, turma! Bora começar logo o nosso grande safari virtual de hoje. Vamos mergulhar com tudo na natureza e descobrir os maiores segredos do reino animal. Preparados para essa exploração? Então, vem com a gente! É simplesmente incrível a quantidade de animais diferentes que dividem o planeta com a gente, né? Tem bicho gigante, peixe minúsculo, aves cortando o céu e aqueles que rastejam super rápido. E o mais legal é que toda essa galera compartilha o famoso ciclo vital, ou seja, todos eles nascem, crescem, podem se reproduzir e um dia morrem. É a roda da vida acontecendo o tempo todo na natureza. Mas afinal de contas, o que faz de um animal um verdadeiro vertebrado? Pensa na coluna vertebral como se fosse o pilar principal de um prédio bem alto. É essa estrutura super forte, feita de ossos ou cartilagem, que mantém o bicho de pé e protege algo importantíssimo chamado medula espinhal. Sem esse pilar, o corpo não teria sustentação nenhuma, desabaria igualzinho a um prédio sem alicerce. E esse aqui é o nosso mapa do safari. Vamos passar rapidinho por 5 grupos fantásticos: os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos e os anfíbios. Mochilas prontas? Partiu! Primeiro destino do nosso safari: peixes, os grandes mestres das águas. Pensa num recife de corais lotado de cores, cheio de peixes nadando pra lá e pra cá, cada um com um formato mais maluco que o outro. É de cair o queixo. Mas espera aí, bate aquela dúvida. Como é que um peixe consegue respirar debaixo d'água o tempo todo sem se afogar? A resposta está nos superpoderes deles. Esquece os pulmões. Os peixes usam as brânquias, que são tipo uns filtros mágicos que puxam o ar misturado na água. Para se protegerem, eles têm escamas que funcionam como uma armadura de cavaleiro medieval, e as nadadeiras são o volante perfeito para dar direção. E o grande truque de mestre é a linha lateral. É literalmente um radar embutido no corpo que sente qualquer vibração ou obstáculo por perto. É pura alta tecnologia da natureza. Beleza, hora de sair da água. Vamos olhar bem lá para o alto. Se os peixes mandam ou desmandam no fundo do mar, qual será a turma de animais que domina o céu e surfa nas nuvens? Número 2. Aves, as verdadeiras donas dos céus. As aves são um show à parte. O corpo delas é todinho coberto de penas, que servem tanto para voar quanto para funcionar como um cobertor bem quentinho. Elas têm bicos de todos os tipos e tamanhos, mas nenhum dente na boca. E aqui vai um super segredo. Muitas delas têm ossos ocos por dentro. A gente chama isso de ossos pneumáticos. Isso deixa o corpo delas super leve, o que é absolutamente essencial para conseguirem decolar. E claro, a reprodução rola através de ovos com aquela casca dura protegendo os filhotes. E a diversidade delas é uma loucura. Imagina um tucano, com aquele bico gigante e colorido, voando tranquilamente numa floresta tropical super quente. E no outro extremo, o pinguim imperador. Ele simplesmente não voa no ar, mas usa as asas como nadadeiras superpotentes para literalmente voar dentro da água congelante lá nos polos. São adaptações perfeitas para lugares totalmente diferentes. Passando agora para o nosso grupo 3, répteis, pura escama e resistência. Imagina só dar de cara com um jacaré enorme descansando tranquilamente na beira do rio. É impossível não reparar naquela pele super grossa, seca e cheia de placas pelo corpo. Essa pele não serve só para evitar arranhões, não. Ela é impermeável, o que evita que eles percam água e desidratem. É por isso que muitos répteis sobrevivem de boa em lugares absurdamente quentes e secos, sem suar a camisa. Diferente dos peixes, os répteis respiram só por pulmões e, na grande maioria, botam seus ovos com casca em terra firme. Mas o detalhe mais fascinante é um palavrão da ciência: ectotérmicos. Basicamente, a maioria deles funciona à base de energia solar. A temperatura do corpo muda junto com o ambiente, então eles precisam ficar tomando aquele banho de sol gostoso em cima de uma pedra para conseguir se aquecer, já que o corpo deles não produz o próprio calor. Agora, um desafio rapidão para os jovens cientistas da nossa turma. Qual é o único grupo de animais que alimenta os recém-nascidos com o leitinho da própria mãe, igualzinho acontece com os seres humanos? Exatamente! Grupo 4, mamíferos, os mestres dos pelos e do leite. É só pensar na majestosa onça-pintada passeando pela selva. Ela é o exemplo perfeito com o corpo todo coberto por pelos, que é uma marca registrada fortíssima desse grupo. E a parte mais bacana é que os mamíferos dominaram literalmente todos os cantos do planeta. Temos mamíferos andando pela terra, nadando nas profundezas dos oceanos como as baleias e até voando pelos céus durante a noite como os morcegos.
Mas o superpoder máximo mesmo, aquele que dá o nome ao grupo, são as glândulas mamárias. Elas produzem um leite super nutritivo e quentinho, que é a primeira e melhor refeição para os filhotes logo que nascem. E falando neles, a grande maioria dos mamíferos, chamados de vivíparos, se desenvolvem super protegida lá dentro da barriga da mãe antes de encarar o mundo. E os pelos, claro, estão ali para ajudar a manter a temperatura do corpo sempre bem regulada. E o melhor de tudo é que o nosso Brasil é um prato cheio para quem quer descobrir mamíferos diferentes. A gente tem espécies fantásticas e até pouco conhecidas, como a ajoariranha, que é uma predadora incrível nos rios, ou o tamanduaí, que vive enroladinho nos galhos das árvores. Isso sem falar no veado catingueiro e no guigó da caatinga. É muita riqueza vivendo bem debaixo do nosso nariz, provando quanto a nossa natureza precisa e merece ser protegida. E chegamos ao último destino do nosso safari. Número 5, anfíbios, a galera que leva uma vida dupla. A grande mágica da vida deles se chama metamorfose. Tudo começa lá na água, com eles nadando como pequenos girinos que até parecem peixinhos. Mas aí, bum! O corpo deles sofre uma mudança drástica e eles viram adultos terrestres saltitantes. Só que a pele deles é super fina e permeável, sem pelos ou escamas. Sabe por quê? Porque eles conseguem respirar através dessa pele molhada, além de usarem os pulmões. É por isso que eles não desgrudam da umidade e botam ovos gelatinosos, sem casca nenhuma, nas lagoas. E tem de tudo nesse grupo. Vai muito além do sapão tradicional que a gente conhece. Tem a rã toda verdinha, salamandras compridas cheias de manchas vibrantes e até uma criaturinha super esquisita chamada cobra cega. Mas não se enganem pelo nome, viu? Ela não é uma cobra. É um anfíbio que lembra muito uma minhoca gigante e passa a vida toda escondida escavando a terra molhada. Agora, prendam a respiração para a grande estrela da nossa aula. Imaginem uma pequena pererequinha noturna da nossa Mata Atlântica, só que a barriga dela é completamente transparente. É a famosa perereca de vidro. A pele debaixo dela é tão, mas tão clarinha que dá para ver todos os órgãos trabalhando, o coração batendo, tudo certinho. É um verdadeiro raio-x vivo andando pelas folhas. Não é fenomenal o que a biologia consegue inventar? E com isso, fechamos o nosso safari de hoje. Mas a aventura para você está só começando. O grande desafio agora é que cada um saia por aí agindo como um verdadeiro cientista investigativo. Prestem atenção nos passarinhos das árvores do parque, nas lagartixas correndo nos muros, nos cachorrinhos pela rua. A ciência não fica presa dentro dos livros. Ela está viva aos montes no nosso próprio quintal. Quais animais vertebrados incríveis andam escondidos pelo seu bairro neste exato momento? Fica aí o mistério para nossa turma desvendar. Até a nossa próxima exploração.